Oi, gente, mais um Café com Bolos. Aproveita já para se inscrever nos nossos canais e curtir esse vídeo. Essa semana nós vamos falar sobre economia. Por que é que o Brasil não cresce? Vamos falar também sobre o povo nas ruas do Equador enfrentando o governo de Lenin Moreno. E vamos falar ainda do congresso ridículo dos conservadores em São Paulo. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Por que o Brasil não cresce? Toda semana tem notícia que o PIB decepcionou e que a economia continua estagnada. E que o desemprego segue altíssimo. O trabalhador está percebendo isso no seu dia a dia. Quase 13 milhões de brasileiros buscam emprego e simplesmente não conseguem. Quem não conhece alguém que está há vários meses entregando currículo e não vem uma resposta positiva? A situação é cada vez mais dramática e se expressa, por exemplo, no aumento da população em situação de rua em todas as cidades brasileiras. Em São Paulo, a população de rua cresceu 66% nos últimos 2 anos. Com a diminuição da oferta de trabalho com carteira assinada, a solução para milhões de pessoas tem sido trabalhar na informalidade. Esse número nunca foi tão alto. O Brasil já tem 38 milhões de pessoas nessa condição. O número de empregos gerados com carteira assinada no último ano é quase 3 vezes menor do que o sem carteira e 5 vezes menor do que o trabalho por conta própria, o bico. A gente vê isso todos os dias, nos trens, ônibus, metrôs e nas ruas das grandes cidades. Mas afinal, por que o Brasil não cresce? Por que a gente não conseguiu se recuperar da crise? Desde 2015, quem comanda a economia do Brasil só usa o mesmo recurso. O corte é a turma da tesoura. Começou com Joaquim Levy, ainda no governo Dilma. Só em 2015, ele cortou 65 bilhões de reais em investimentos públicos. Paralisou o PAC e as obras do Minha Casa Minha Vida. Diziam que isso ia equilibrar as contas. O país afundou ainda mais. Depois veio o golpe do Temer e aí chamaram o Meirelles. Lembra? Disseram que bastava tirar a Dilma que a economia do país melhorava. Mas qual era a proposta do Temer e do Meirelles? Dobrar a dose do remédio, ou melhor, do veneno. Transformaram o ajuste fiscal em política de Estado. Criaram o teto de gastos, que congelou o crescimento de investimentos públicos por 20 anos e pôs uma camisa de força na economia. Para se ter uma ideia, em 2014, os investimentos públicos no Brasil eram de 4% do PIB. Em 2017, com Temer e o Meirelles, caiu para pouco mais de 1%. A economia continuou afundando. Aí veio o Bolsonaro, que prometeu que seu posto Ipiranga ia botar o Brasil nos trilhos. E adivinha o que o Paulo Guedes fez? Triplicou a dose do veneno. Planejou o próximo orçamento com a menor taxa de investimento da história do Brasil. Não por acaso, nós estamos na recuperação econômica mais lenta de todas as crises brasileiras. Pior que a de 1929, pior que aquela dos anos 80. Mas então, como sair desse buraco? Você provavelmente já deve ter ouvido falar que a economia de um país é igual a de uma família. Uma família, quando está devendo, corta os seus gastos. Corta na despesa do mercado, corta no cartão de crédito, no plano de saúde. Mas um governo não é igual a uma família. Diferente da família, o governo tem mecanismos para aumentar aquilo que ele arrecada, cobrando mais impostos dos super ricos que pagam pouco ou acabando, por exemplo, com desonerações fiscais. Parte do dinheiro que o governo usa vem através de impostos. E quanto mais aumenta o consumo da sociedade, mais aumenta essa arrecadação. Então, não faz sentido esse tipo de comparação. E também não adianta cortar esperando que isso vai gerar confiança dos investidores de fora, que vão vir com investimentos salvadores para a nossa economia. Há 5 anos é isso que é feito e a fada da confiança nunca veio. Ninguém investe num país que não tem demanda, em que o povo não tem dinheiro para comprar as coisas. E aqui, nós não estamos falando de socialismo, não. Essas são as regras da economia capitalista. Vê só como funciona. Se o governo investe, por exemplo, numa obra de moradia, de saneamento, no que for, isso vai gerar mais empregos. Com mais emprego, as pessoas consomem mais. Como no Brasil, a maior parte dos impostos são sobre consumo, isso faz com que o governo arrecade mais. Quando o governo corta, acontece justamente o contrário. Menos investimento, menos emprego, menos consumo, menos arrecadação. Ou seja, o tal equilíbrio das contas nunca acontece porque a entrada de recursos diminui. É por isso que no Brasil, há 5 anos, só se corta
e o déficit fiscal continua aí. O remédio é justamente o oposto do que está sendo feito. Retomar os programas habitacionais, obras públicas e investimentos em serviços de saúde e educação. É investir em infraestrutura social, distribuindo renda e gerando emprego com dignidade. Nenhum país do mundo resolveu suas crises sem investimento público. Mesmo os Estados Unidos, o exemplo dos liberais e tão querido por Bolsonaro e por Paulo Guedes, resolveu a maior crise da sua história em 1929 com um grande pacote de investimento público, o New Deal de Franklin Roosevelt. Aqui no Brasil, em 2009, foi justamente isso que o governo Lula fez. E a economia no ano seguinte cresceu quase 10%. O desafio dos tempos atuais é fazer isso enfrentando a desigualdade e com um modelo de desenvolvimento sustentável que garanta nosso futuro. Se o Brasil continuar na contramão, seguindo a rota da turma da tesoura, o desastre social é apenas uma questão de tempo. Já são 2 semanas de protesto no Equador. Multidões foram às ruas depois do aumento de 123% no valor da gasolina decretado pelo presidente Lenín Moreno. Essa semana, ele foi forçado pelos protestos a voltar atrás. Mas o aumento era apenas uma das razões da indignação popular. Moreno é um traidor da pátria. Só foi eleito na rabeira da popularidade do seu antecessor, Rafael Correa, de quem ele era vice. É a velha história dos vices traidores. Entendo, né? Fica a dica. Depois que assumiu o mandato, em 2017, ele chegou a pedir a prisão do Correa, que teve que se exilar na Bélgica, e autorizou a extradição do Julian Assange, do Wikileaks, que estava exilado na Embaixada do Equador no Reino Unido. Além disso, tentou reverter várias conquistas do povo equatoriano obtidas no último período. A gota d'água foi o acordo que ele resolveu assinar com o Fundo Monetário Internacional, o famigerado FMI. Para receber um empréstimo de 4 bilhões de dólares, Moreno prometeu ao fundo uma série de medidas contra o povo equatoriano. Entre elas, uma reforma trabalhista que permite jornadas de trabalho de 12 horas, sem pagamento de horas extras, com redução de salário e autorizando demissões em massa. Prometeu ainda privatizar o maior banco público do Equador e acabar com os empréstimos do governo nos bancos nacionais, obrigando o país a se endividar com fundos estrangeiros. É um verdadeiro governo lesa-pátria. Quem está à frente dos protestos do Equador são os povos indígenas, que representam 70% da população e são os mais afetados pela crise. O governo reagiu com muita violência. Já são mais de 1.000 pessoas presas e pelo menos 7 mortos desde o início do mês. Para entender melhor a situação do Equador, o vaza-bolos dessa semana é com René Ramírez, ex-ministro da Educação do país no governo Rafael Correa. Fala, René. Para fazer bom café, meu bem. Revolución o dictadura, no puntos medios. Eso parece haber vivido Ecuador en los últimos 13 días, en donde una movilización de la sociedad liderada por el movimiento indígena, en donde participaron también estudiantes, feministas, ecólogos, hizo retroceder la propuesta del gobierno de las cámaras empresariales, en donde el Fondo Monetario impuso la eliminación de un subsidio. Era una gota más que derramó el vaso de políticas completamente neoliberales, precarizaban el trabajo y que quitaban derechos. El día de ayer se sentaron el gobierno y el movimiento indígena que encabezó, que fue la cabeza de toda la ciudadanía. Se decidió eliminar el decreto 883. Realmente es un triunfo del pueblo frente a todos los poderes de facto, al gobierno, al Fondo Monetario Internacional, a las Fuerzas Armadas, a los policías. Pero luego, lamentablemente, de un proceso bastante trágico para el Ecuador, en donde el gobierno, a través de un estado de excepción y a través de toques de queda, empleó la fuerza bruta, y en donde existen en este momento muchos muertos, heridos, desaparecidos todavía. Pero la lucha continúa. Para fazer bom café, meu bem. No final da semana passada, ocorreu uma tal de CEPAC, Conferência Conservadora aqui no Brasil, que teve como grande patrocinador e anfitrião
ninguém menos que Eduardo Bolsonaro, o Dudu Hambúrguer. Só de dinheiro público do fundo eleitoral, o PSL, partido do Bolsonaro, gastou R$1 milhão para financiar o evento. A conferência foi a definição mais atualizada de palma para maluco dançar. É coisa do Henrique, né, cara? Palma para maluco dançar é coisa de velho, né? Ninguém fala mais palma para maluco, bater palma para maluco dançar. Ernesto Araújo conseguiu criticar na mesma fala a ativista do clima Greta Thunberg por ser muito bem alimentada e o filósofo do século XVIII, Voltaire, por querer lacrar contra a monarquia. Para que se tenha uma ideia do nível, Damares foi uma das estrelas do evento. Ela chegou a dizer: quase 24 horas com esse público, a maioria jovem, e ninguém me ofereceu um cigarro de maconha, e nenhuma menina enfiou um crucifixo na vagina. Puta que pariu, Damares. Assim fica difícil. Tem que dizer, é muito absurdo, tem que ter alguma coisa que consiga expressar esse absurdo. Por sua vez, Abraham Weintraub, aquele do bombom, chamou a filósofa Marilena Chauí de nazista e disse que seus discursos lembram os de Hitler. Além de alucinado, é o ministro da Educação. Eventos bizarros sempre existiram. Gente patética também. O problema é que Ernesto Araújo não é só o tiozão da festa de Natal, é o comandante da diplomacia brasileira. Damares Alves não é apenas uma senhora fanática, é a ministra da Família e dos Direitos Humanos. Deve ser nesse tipo de evento que essa gente se conhece e acabam virando ministros de Bolsonaro. Seria cômico se não fosse trágico. Bom, gente, esse foi o nosso Café com Bolos. Compartilhe, curta esse vídeo e comente aí embaixo o que você achou desse nosso cafezinho e propostas para o nosso próximo café. Sempre com a hashtag Café com Bolos. Até lá!